Olá, sejam bem-vindos aos 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas em carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Neste episódio, recebemos Érica Magalhães, CHRO na Camil Alimentos. Érica liderou a integração de 3 operações adquiridas recentemente pela empresa, conduzindo um processo estratégico de acolhimento, escutativa e alinhamento de cultura. À frente de um RH em constante evolução, ela compartilha como promover pertencimento e consistência, mesmo em contextos de transformação acelerada. Uma conversa inspiradora para quem atua com integração de times, expansão organizacional e construção de uma cultura sólida. Aproveite o conteúdo. São quase 30 anos em recursos humanos. Eu comecei na Ambev, fiz RH na Ambev por 10 anos, passei por várias posições. Em 2007 eu saí da Ambev do Rio e fui assumir a área de recursos humanos de uma empresa do agronegócio, chamava Noble Group. Depois de 3 anos fechando esse ciclo, eu fui trabalhar no Grupo Libra, quase 2 anos. E aí eu trabalhei na Lai de 6 anos. E aí de lá, o próprio fundo que estava na Laide na época me convidou para assumir uma posição na área de educação. E aí eu fui trabalhar na Estácio Participações, que agora é Edux, como vice-presidente de recursos humanos na Estácio. Fiquei lá também um pouco mais de 1 ano. Foi quando o Luciano, e o grupo Camil me convidou para vir ser a CHRO, diretora executiva de RH da Camil Alimentos. Em janeiro eu vou completar 7 anos. O capital humano, ele é a coisa mais importante dentro da organização. Eu acredito verdadeiramente nisso, seja a organização qual for. É através das pessoas que a gente impulsiona os resultados. Eu acho que existem alavancas poderosas, seja a atuação das pessoas nos processos, em fazer esses processos mudarem, evoluírem e acontecerem, seja na relação que as nossas pessoas vão ter com os nossos clientes e até com os nossos consumidores, e isso vai fazer toda a diferença para o resultado da organização. E quando a gente fala sobre pessoas, a gente não pode tirar de cena o papel da liderança, que é extremamente importante, é impulsionar essas equipes. E como que a gente consegue orquestrar tudo isso? Com uma comunicação bem feita, com um processo de capacitação e desenvolvimento ideal para as pessoas, elencando momentos da verdade, que a gente gosta de chamar de momentos da verdade, que são os grupos focais, as reuniões de grupo, o processo de comunicação one-on-one, que é muito importante. Não é só você colocar o quadro na parede, você precisa ter uma comunicação clara com as pessoas, e às vezes isso acontece em reuniões, em momentos coletivos, e tudo isso amparado pela cultura organizacional, que precisa ser forte e amparar tudo isso. E a cultura quem faz não é só o RH impulsiona, ajuda, fomenta. Quem faz a cultura organizacional é a liderança, são as pessoas, é uma construção coletiva diária. Olha, receita de sucesso a gente pode até dividir em 2 partes. Receita de sucesso para a organização, receita de sucesso para o próprio RH, frente a essas mudanças. Quando a gente fala da receita de sucesso para a organização, eu acho que a gente fez essas últimas aquisições e esses tombamentos de forma muito eficaz. E acho que a gente encontrou o jeito certo de fazer. A gente faz uma virada organizacional em 60 dias, em 90 dias, com processos muito azeitados, com equipes experientes, acostumadas a fazer esse processo de transição ou de sinergia junto a essas aquisições. Quando a gente fala de RH, eu acho que existe um roadmap que a gente segue. A gente desenvolveu lá, o RH da Camil desenvolveu um modus operandi para fazer isso. A gente tem lá, seja um checklist, seja a receita de bolo, a gente tem e a gente cumpre. E isso funciona muito bem para os processos. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: as empresas, quando a gente adquire, nenhuma é igual à outra. Então existem situações que precisam ser modeladas de acordo com a empresa que a gente adquire. E a melhor forma de fazer isso é indo a campo. Então, quando a gente adquire uma empresa, a gente vai a campo, a gente conhece aquela organização que a gente adquiriu, a gente conversa com as lideranças, a gente ouve o que aquelas lideranças têm a dizer, entende os processos que estão acontecendo ali naquela organização. Por quê? A gente precisa passar
um pouco de Camil para eles, mas a gente também precisa aprender o que é que eles têm para trazer para dentro da Camil. Eu acho que essa troca, ela é muito valiosa, ela é muito importante, ela é muito necessária em qualquer processo de fusão ou de aquisição. A gente utiliza bastante os dados de pessoas para muitas das decisões. A gente vai num processo crescente de que isso nos próximos anos deve acontecer cada vez mais. Na Camil a gente tem o comitê de gente e gestão, é um comitê que tem membros do conselho, né, que participam, faz parte do nosso modelo de governança e muitas decisões estratégicas saem desse comitê. A área de gente e gestão na Camil tem uma relevância muito grande e que muitas das decisões são compartilhadas conosco e a gente também tem voz junto a algumas decisões. A gente tem um ciclo anual de gente, onde a gente traça planos de longo prazo, seja para sucessão, seja para desenvolvimento, seja às vezes para uma mudança de posição, às vezes para mudanças organizacionais, estruturas organizacionais que precisam ser modeladas frente ao que se espera da companhia para os próximos anos. E a área de gente e gestão na Camil, o nome já está dizendo, é gestão. Então a gente está 100% envolvido no planejamento estratégico, na definição das metas anuais, no acompanhamento de tudo isso. A gente tem um papel que oscila, eu chamo de paradoxo do RH. O paradoxo do RH é que a gente tem que atuar do operacional ao estratégico. O RH é isso, a gente atua do operacional ao estratégico. Então, o papel, quando a gente fala de operacionalizar, é tombar os processos, garantir a sinergia, garantir o checklist, garantir que as coisas estarão organizadas. No momento de uma aquisição, é garantir que os benefícios vão estar azeitados, que a gente vai fazer a negociação sindical, tudo isso é a parte operacional. E quando a gente fala da questão estratégica, é a gente ter esse olhar para as pessoas, é a gente entender o que é que as organizações possuem de melhor e trazer isso e levar o que a gente tem de melhor. Todo esse guarda-chuva, tudo isso, o RH tem que ser impulsionador. Aquele papel de alertar para algumas coisas que às vezes os outros líderes de área não veem. E de preparar também essa liderança e essas pessoas para conduzirem tudo que elas precisam conduzir através das pessoas. Porque no final do dia é isso. Nós conduzimos a organização e a organização vai para uma direção através das pessoas. É um conjunto de decisões que o motivo é o mesmo. Eu acho que ter mudado de segmento ao longo da minha carreira, de ter diversificado a minha carreira do ponto de vista de segmentos diferentes que eu trabalhei, mesmo me mantendo em RH, foram decisões muito acertadas. Eu não me arrependo de nenhuma mudança que eu fiz até hoje, seja de cidade, dentro desse país todo que eu vivi, seja das organizações pelas quais eu trabalhei. Eu acho que eu deixei em todas elas, mas eu levei um pouco de cada uma delas. E acho que ter feito todas essas transições, para mim, eu não me arrependo de nenhuma delas. Eu acho que isso me tornou a pessoa, a executiva que eu sou hoje. Então eu acho que isso foi muito, muito bom e muito pertinente para mim. Tem uma frase que eu gosto muito e que para mim é muito importante, que é assim: o líder, o verdadeiro líder, ele se importa. Então o verdadeiro líder, ele se importa com as organizações, mas ele se importa com pessoas. Então, líder que não se importa, eu acho que ele pode não ter tanto sucesso em algum momento na carreira dele. Ele precisa se importar verdadeiramente com pessoas.